E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o relógio Casio WS 1400. Antes de começar a falar sobre o relógio, eu vou passar primeiro as especificações de caixa e o peso do relógio para vocês. Primeiro eu vou passar aqui o peso. O relógio pesa aí apenas 43,3 gramas. Agora aqui eu vou passar para vocês as dimensões de caixa desse relógio, né? O comprimento e o diâmetro. Primeiro aqui o diâmetro do relógio. Deixa eu botar certo aqui. 44 milímetros de diâmetro. Agora o comprimento, que é a distância entre pinos do relógio. 45 milímetros. Agora a espessura. 12 milímetros. Agora eu coloquei ele aqui para que vocês tenham noção de tamanho no pulso. Ele é um relógio aí pequeno para médio. Para quem tem pulso fino, assim como eu, ele vai vestir muito bem, extremamente leve, não incomoda, super confortável, é discreto, né? As cores dele ajudam bastante, preto com esse cinza ali, então dá um visual bem interessante, bem legal. E o tamanho dele favorece, né? Para quem tem pulso fino ou não gosta de relógios todo gigantão, no tipo G-Shock. Aqui já que eu falei em G-Shock, eu peguei aqui um G-Shock que eu acredito que todos conheçam, que é o DW5600, para vocês poderem ver uma comparação de tamanho entre eles. Eu peguei o 5600 porque ele é o menor G-Shock aí dentro do segmento, né, da marca. Até onde eu me lembro, ele é o menor. Então vocês podem ver, ó, eles têm um tamanho bem aproximado. Visualmente, o 5600 é um pouco maior do que ele, mas nada muito absurdo não. Então, esse aqui é um relógio médio para pequeno e super confortável de ser usado. Esse relógio aqui, galera, ele tem a caixa em resina. Aqui na frente é acrílico no mostrador. Ele tem os botões aí, não são grandalhões, mas são botões de fácil acesso, mesmo que você esteja de luvas, tá vendo? Ele tem dois botões aqui do lado esquerdo, tem apenas um botão do lado direito, isso aqui é decorativo, não é funcional. E na parte da frente do relógio ele tem dois botões também. A pulseira do relógio aqui é em borracha, passador em borracha e a fivela em plástico, tá? Em resina. É uma pulseira até que bem simples. Na parte de dentro da pulseira, ela é lisa, tem apenas esses quadradinhos aqui, ó, que eu sempre falo para quem usa relógio apertado, vai incomodar. Esse relógio aqui, ele é fechado com uma tampa e essa tampa é parafusada. Essa tampa aqui, ela é em aço. E aqui, galera, nessa tampa nós temos alguns detalhes técnicos, como o nome da marca, né? Especificando que ele é um relógio resistente à água a 100 metros de profundidade, a referência e o modelo do relógio, e falando que esse relógio aqui tem a tampa em aço inoxidável. E aqui embaixo vem o país de fabricação, que no caso desse modelo aqui foi a China. Esse relógio aqui, galera, essa parte aqui em cima, onde está escrito Lap Memory, isso aqui é pintado, tá? Acredito que com o tempo ou o tipo de uso, isso aqui pode soltar, pode vir a soltar, não é certo, mas é uma possibilidade por ser pintado. Essa caixa também ela é pintada, ela não é em aço, tá? Ela é resina pintada aqui para parecer metal.
Aqui embaixo onde está escrito Illuminator também é pintado, nessa parte aqui ainda na caixa dele. Os botões, galera, os botões são cravados, tá? São marcados em baixo relevo. O Start Stop, Lap Reset é gravado em baixo relevo e é pintado por dentro. Então isso aqui não sai. Agora essas outras inscrições aqui em cima, eu acredito que com o tempo ou o tipo de uso venha a sair sim. Galera, eu queria fazer uma observação especial a essa pulseira aqui. É uma pulseira bem simples, tá? Eu acredito que a Casio tenha colocado nesse modelo aqui uma pulseira genérica, que ela é compatível com a grande maioria dos relógios aí da marca, inclusive G-Shock. Ela é o padrão 16mm aqui. Mas o que me chamou a atenção é aqui, ó, tá vendo? É uma pulseira molenga. Parece que foi adaptado aqui no relógio. Essa pulseira é a dele mesmo. Mas parece que foi a marca pegou, não tem uma pulseira para botar, vamos botar qualquer uma, e pegou essa aqui e botou. Não sei, eu acho, né? Eu acho que essa pulseira aqui é uma pulseira genérica que a Casio usa para botar em vários modelos deles aí, e aqui não foi diferente. Se você pesquisar aqui, ó, o código da pulseira, acredito que você vai achar a compatibilidade dessa pulseira aí para vários outros modelos. Mas nada, isso não é uma observação ruim não, tá? É só um detalhe que eu percebi aqui, mas isso não influencia negativamente na experiência de uso do relógio não, de forma alguma. Apenas uma observação que eu vi aqui, é muito molenga e tal, parece uma pulseira que foi pega de um outro relógio e colocou aqui, mas isso não tem problema nenhum não. Galera, se você chegou até aqui e ainda está me assistindo, deixa o like, comenta, pergunta, compartilha, porque ajuda demais o crescimento do canal aqui dentro da plataforma. Toda e qualquer interação que você fizer aqui no canal ajuda bastante o crescimento dele, tá? Porque toda vez que você compartilha, que você comenta, que você interage com o vídeo que você acabou de assistir, você fala para o YouTube que o conteúdo que você acabou de assistir foi interessante de alguma forma. Então talvez seja interessante para outras pessoas também. O YouTube passa a recomendar o canal para mais pessoas. Aqui na descrição vão ter vários links importantes para você conferir, inclusive o link do nosso grupo, para que você possa fazer parte do nosso grupo lá no Telegram, tá? O código QR deve estar aparecendo aqui do lado, se você estiver assistindo pela televisão, é só você escanear. Se estiver assistindo no celular, no tablet, computador, o link vai estar aqui na descrição, você clica aí para você poder fazer parte, e tem outros links importantes também para você conferir, inclusive o link da nossa loja. Esse modelo não é vendido por lá, galera. Esse modelo aqui foi cedido por um inscrito, tá? Foi cedido a critério de empréstimo aqui para o canal, para que eu pudesse fazer esse vídeo. Agora, galera, eu vou mostrar para vocês as funções que esse relógio tem. Para configurar a parte da hora, calendário e tudo mais, você vai apertar aqui, ó, o botão superior esquerdo e segura até ele entrar no modo de configuração. Viram que ele entrou no modo já. Uma vez que ele está nesse modo aqui, ó, vocês conseguem ver que aqui em cima tem LT e 3 risquinhos. Esse LT significa Light Time, que é o tempo que a luz do relógio fica acesa. Se você pressionar aqui, ó, o botão frontal direito, percebam que agora ficou só um risquinho. Isso significa que a luz vai ficar acesa durante 1 segundo apenas. Se você pressionar novamente, estão 3 risquinhos. Isso indica que a luz vai ficar acesa por 3 segundos. Passando aqui, ó, aí esse aqui é o DST, que no caso é o horário de verão. No momento não está ativo, não está em funcionamento no Brasil. Mas se fosse o caso, ó, você pressiona aqui o botão frontal esquerdo, você ativa ou não o horário de verão. Agora aqui, para você fazer o ajuste da hora, né? Você pode pressionar aqui, ó, o botão frontal esquerdo para fazer esse ajuste. Ou você pode pressionar aqui, ó, o botão frontal direito para fazer o ajuste também, no caso é que você diminui o número, ó. Você no frontal direito diminui
e no frontal esquerdo você aumenta esse número. Passando para a próxima função é exatamente a mesma coisa. Você vai fazer o ajuste, ó, utilizando esses dois botões aqui da frente, como eu já acabei de mostrar, o frontal direito e o esquerdo. Passando agora, você está no calendário. Aqui grandão piscando é o calendário do relógio, no caso o ano. Então você pode fazer o ajuste pressionando esses dois botões aqui, ou um ou outro, tá, galera? Avançando, você tem o mês aqui do lado esquerdo. Pressionando novamente, você tem o dia do mês do lado direito do relógio. Novamente, pressionando esses dois botões aqui, você faz o ajuste. Terminando de fazer todo o ajuste, você vai voltar para a tela inicial do relógio. Aí é só você pressionar aqui, ó, superior esquerdo, ele para de piscar e passa a te informar a hora padrão. Claro que isso aqui eu fiz ajustes aleatórios, né, só para poder mostrar para vocês. Cronômetro, aqui é bem simples. O botão esquerdo você inicia a contagem, o mesmo botão você para a contagem e o botão aqui direito você reseta a contagem. Tá até escrito aqui, ó, reset. Passando para a próxima função aqui, galera, é dados salvos, né? Esse relógio ele tem a capacidade de armazenar 60 voltas, como está escrito aqui em cima, ó, Lap Memory 60. Então ele consegue armazenar 60 registros que você fez lá no cronômetro. Aqui em cima ele vai mostrar a data, né, que foi feito esse registro, o dia da semana, o mês e o dia. E aqui embaixo o número de registro. No caso, esse relógio ele tem um total de 2 registros por enquanto. Ó, primeira volta você pode ver, ó, o tempo, volta 1. Para você trocar o registro, você vai vir aqui em cima no botão superior esquerdo e vai pressionar ele. Reparem que está 1, né? Aí agora você pressiona, ele vai para o próximo registro e assim por diante. Para você acessar o registro que você acabou de selecionar, você pressiona aqui, ó, o botão Lap Reset, aí ele vai mostrar, ó, o tempo daquela marca. Ó. No caso aqui, volta número 1 e o tempo está sendo exibido ali em cima. Para você alterar, você aperta aqui, ó, superior esquerdo, Lap Reset, aí agora ele vai te mostrar o registro. Repare que se você apertar, ele vai te falar o dia da semana, o mês e o dia do mês, o número do registro, você aperta e ele vai te mostrar o tempo naquele momento. Para você apagar o registro, galera, você tem que apertar os dois botões em simultâneo. Ó, vai aparecer Clear. Apagou. Agora eu só tenho um registro. Ó, viram? Vou apagar esse aqui também, ó. Apaga, aperta e segura. Você agora apagou o registro, o relógio não tem marcação nenhuma. Aqui a contagem regressiva. Para você iniciar, você pressiona aqui o frontal esquerdo e inicia a contagem. Para você parar é o mesmo botão. Para você resetar é o botão frontal direito aqui do relógio. Para você configurar a contagem, você pressiona aqui, ó, superior esquerdo. Aí ele vai começar a piscar. Você pode fazer a alteração pressionando aqui, ó, o botão frontal direito ou o botão frontal esquerdo. Pressiona o inferior esquerdo, ele vai mudar, estava na hora, mudou para o minuto. Agora aqui piscando, galera, off, isso aqui é o sistema de contagem regressiva automática. O que é isso aqui? Se eu botar aqui, ó, no on, indica que o relógio, quando ele atingir a marcação que eu coloquei aqui, ele vai emitir um som durante 20 segundos e vai reiniciar a contagem. Se eu colocar aqui, ó, no modo off, quando o relógio atingir a marcação que eu coloquei, ele vai emitir o som durante 20 segundos e não vai reiniciar a contagem, entenderam? Vou tentar fazer aqui para mostrar para vocês. Tá aí, galera, ó. 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Viram? Ele emite o som e reinicia a contagem. Eu tinha colocado apenas 1 minuto, né? Então, ó, como vocês estão podendo ver, ele está emitindo o som e a contagem reiniciou. Parou agora, ficou 20 segundos tocando e assim por diante até eu apertar para parar. Tá vendo que a contagem não parou, ela reiniciou. Então, eu vou resetar aqui. E o modo que não é automático é justamente ao contrário. Quando ele atinge a marcação que você colocou, ele emite o som, mas não reinicia a contagem. Aqui é o alarme. O relógio possui aí 3 alarmes, mais o bip de hora. E todos os 3 alarmes dele são configuráveis também. Você pode ver aqui em cima, são alarmes dedicados. Ó, 1, 2, 3, bip de hora. Aqui no bip de hora, galera, é aquele som que emite toda vez que o relógio atinge um horário cheio, tipo 1, 2, 4, 6, 8, 10, meia-noite. Reparem que aqui, ó, tem um balãozinho que está apagado. Agora eu vou acender ele, então ele está ativo o bip de hora, tá? Ó, apagado, ativo. Então o bip de hora do relógio está ativo. Agora eu vou configurar o alarme. É exatamente como você fez na hora. Você vai pressionar e segurar aqui, ó, o superior esquerdo do relógio. Vai começar a piscar aqui o indicador de hora. Você pressiona aqui o inferior, o frontal esquerdo ou direito para poder fazer a mudança. Isso aqui vale para 1 minuto também. Aqui em cima, galera, que é o alarme dedicado que eu falei para vocês, você pode configurar o relógio para tocar em um dia específico do ano somente. Aqui, ó, no exemplo que eu botei, o relógio vai tocar meio-dia do dia 26 do mês 4. Então ele só vai tocar o alarme nessa data específica aqui. Tipo, dia 27 do 4 ele não vai tocar o alarme, somente nessa data especificada por você aqui. Recomendo que, se você não quiser isso, deixa tracejado, que é o padrão de fábrica, tá? Algumas pessoas mexem nisso aqui, não procuram saber o que é, aí acabam configurando o alarme, né? Dedicado, e acham que o relógio está com defeito. Não está. O relógio está apenas configurado de forma errada, beleza? Isso daqui, galera, vai valer para todos os outros alarmes também, ó. Pode ver, tem no alarme 1, cadê? Alarme 3, 2, todos eles têm esse indicativo. Aqui, ó, nessa rodinha que vocês estão vendo aqui, ó, do lado esquerdo tem a sigla SNZ. Isso significa snooze, que você pode configurar o alarme para um alarme soneca. O que seria isso? Toda vez que o relógio atingir o horário determinado, ele vai tocar durante 20 segundos. Se você não apertar o botão para desligar o alarme, ele vai soar durante 20 segundos, vai parar, depois de 5 minutos vai tocar novamente e assim por diante, igual é no celular. Você pode, uma vez que você já configurou o alarme, você vem aqui, ó, e aperta o botão superior esquerdo, ó. Reparem que você ativou o alarme. Agora você ativou o snooze, ó, igual tá aqui. Quando tá vazio aqui, indica que você ativou. Então esse alarme, a partir de agora, ele é um alarme soneca. E aqui, ó, você pode configurar somente no alarme 1, entenderam? Ó, no alarme 2 você não faz, no alarme 1 você configura. Então são 3 alarmes, sendo um alarme soneca. Passando agora aqui, galera, para a próxima função, Dual Time. Aqui você tem a possibilidade de ter 2 horários sendo exibidos ao mesmo tempo no relógio. Aqui embaixo é o horário padrão, né? O horário da sua cidade, configurado por você para uso. E aqui em cima está o horário que você vai configurar como horário 2, né? De repente você tem algum parente em outra cidade, ou você precisa saber o fuso de uma cidade diferente.
por algum determinado motivo, então você configura esse horário aqui. Vou usar um exemplo meu, tá? Eu, como faço muitas compras na China, eu importo muitos produtos. Quando eu pego um relógio que tem dual time, eu deixo aqui embaixo o horário padrão, óbvio, né? O horário da minha cidade. E aqui em cima eu deixo o horário da China, né? Porque vez ou outra eu preciso fazer alguma pergunta a um vendedor e tal. Então eu deixo o horário aqui da China, da capital deles lá, para eu saber o horário que é lá, para eu poder mandar pergunta e ser respondido, né, num tempo considerável. Aí, muitas vezes aqui para mim é noite, madrugada, enfim, mas lá é dia e é um horário já de serviço lá para eles. Então eu uso esse horário duplo aqui. Para você fazer a configuração, você aperta aqui, ó, segura. Você vai fazer a configuração do horário normalmente. Feito a configuração, você vai pressionar aqui, ó, o botão superior esquerdo. Aqui, esse horário, ele também tem o fuso, né, de horário de verão. Você pode ativar ou não ele aqui. Feito o ajuste, você volta à hora padrão. Voltar aqui, ó, rapidinho que eu esqueci de passar. Aqui em cima é o horário padrão, tá? Eu inverti. Aqui em cima é o padrão, o horário padrão, e aqui embaixo é o fuso, o segundo fuso que você vai configurar. Então ele vai te mostrar aqui o fuso atual, que é o da sua cidade, e aqui embaixo é o fuso que você configura para ser o horário 2. Voltando aqui para a hora padrão, hora da tela normal. Pressionando aqui, ó, o botão frontal esquerdo, você pode ativar ou não o modo de 24 horas facilmente, ó, só apertando um botão você faz essa mudança. Esse relógio aqui, galera, ele tem a opção de você mutar o som dos botões quando você pressiona. Você vai pressionar aqui, ó, o botão inferior esquerdo e vai segurar até aqui embaixo aparecer uma nota musical cortada. Ó, vou fazer agora, reparem, ó. Ele ainda tem som. Vou pressionar e segurar. Ele emite um último bip, ó. Reparem que aqui embaixo apareceu a nota musical cortada. Agora, ó, o relógio não emite som nenhum quando eu aperto os botões. Eu particularmente gosto de deixar o som do relógio ativo, então eu vou acionar novamente. Esse relógio aqui, galera, ele também possui luz, é o botão superior esquerdo. Eu vou apagar a luz do cenário aqui para que vocês possam ver a capacidade de iluminação que esse relógio tem. Tá aí, galera, a luz dele, ó. Não é das melhores, eu confesso para vocês, eu já vi coisa muito melhor dentro da própria caixa standard. Mas assim, você consegue enxergar a hora, o dia da semana e a data, né? Esse LED aqui consegue iluminar aí 80% do visor do relógio com eficiência, tá? 20% ali, que é a parte mais ao extremo direito, acaba se perdendo a iluminação, mas a hora você consegue enxergar tranquilamente. Esse relógio aqui, galera, ele tem um LED sobreposto, no caso é esse aqui, ó. Tá vendo? Lá no cantinho. Isso aqui é um LED que fica por cima do módulo do LCD, né? Então, quando você pressiona, acende essa luz de LED ali, que só tem do lado esquerdo do relógio. Do lado direito, ó, não tem nada. A luz está acesa e do lado direito não tem nada. Esse tipo de iluminação, eu acredito que seja mais barata para eles, né, colocarem, mas no meu ponto de vista é uma iluminação bem piorada, tá? Se vocês olharem esse relógio aqui, ó, vou pegar de novo o 5600 como exemplo. O 5600 ele não tem um LED sobreposto, ele tem o sistema de eletroluminescência, que no caso é uma placa que fica aqui por baixo do LCD e essa placa toda ela se acende. Aí causa esse visual aí, ó. A luz acende de forma nítida e 100% eficaz.
esse relógio, ele por baixo do LCD, ele tem uma placa EL, placa eletroluminescente. Nesse aqui não, é só um LED sobreposto, que eu acho que não é bom, não é legal. Poderia ser também dessa forma, mas acredito que acabaria encarecendo o produto. Ainda falando sobre o visor, como vocês já perceberam, obviamente, esse relógio ele tem um módulo negativo. Eu, particularmente, não gosto de módulo negativo, com exceção de uns ou outros, e esse aqui é uma exceção. Por quê? Embora ele seja um módulo negativo, os números são grandes e a fonte é muito boa. Então eu consigo enxergar perfeitamente a hora nesse visor aqui do relógio, como vocês estão podendo observar aí, ó. Até se eu botar aqui, ó, contra a luz, eu consigo enxergar perfeitamente a hora do relógio sem problemas nenhum. Então isso aqui é um ponto muito a favor, mesmo ele sendo um módulo negativo. Esse relógio aqui, galera, ele faz parte daquele segmento 10 anos de bateria, ou seja, esse relógio aqui ele tem um sistema otimizado para que a bateria dure até 10 anos, tá? Não a bateria de teste, que é a bateria que vem no relógio. Pode ser que dure 10 anos? Claro que pode, mas pode durar 3, 6, 1 ano, tá? Então, o processo aqui de bateria para durar 10 anos, eles contam sempre com a bateria nova, não a bateria de teste, que é a que vem embarcada no relógio quando você o compra, tá? Inclusive, eu já fiz vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui na descrição o link para vocês poderem assistir, tá? Então assistam o vídeo que vocês vão entender sobre esse lance de bateria de ter que durar 10 anos. Esse relógio aqui, galera, ele tem um sisteminha de cronômetro mais dedicado e tal. É um cronômetro melhorado, tem umas funçõezinhas mais interessantes, que eu vou deixar para fazer um vídeo separado só para falar desse cronômetro aqui, porque esse vídeo aqui ficaria muito extenso, além do que necessário, para eu ter que falar só desse cronômetro aqui. Então vou deixar para falar sobre o cronômetro em um outro vídeo somente dele, tá bom, galera? Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal, porque toda e qualquer interação que você fizer aqui no canal ajuda demais o crescimento dele aqui dentro da plataforma. Aqui embaixo, ó, vão ter vários links importantes para você poder conferir, inclusive o link da nossa loja, o link para você poder fazer parte do nosso grupo no Telegram e o link do vídeo que eu acabei de citar aqui para vocês. Vão estar todos aqui na descrição e vocês podem dar uma olhada lá assim que esse vídeo terminar. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Valeu, fui!